O jurista Modesto Carvalhosa comentou a tentativa feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de aprovar, de surpresa e na calada da noite, uma autorização para que os partidos usem dinheiro público para pagar advogados, multas e outras despesas. A tentativa foi impedida pelos senadores presentes, em especial pela ação dos senadores do movimento Muda Senado, Muda Brasil. Segundo Carvalhosa, o fantoche de Renan Calheiros sabe que o cerco está se fechando. Ouça o texto de Modesto Carvalhosa. O senador Eduardo Girão fez um corajoso e patriótico discurso em plenário, numa linguagem direta contra Davi Alcolumbre, sobre a necessidade dele cumprir o regimento interno. Ele não pode e não vai impedir o andamento dos pedidos de impeachment que estão em sua gaveta e nem vetar o andamento da CPI da Lava Toga. O fantoche de Renan Calheiros sabe que o cerco está se fechando, tanto que o site O Antagonista anunciou que Caio Junqueira, na Cruzoé, diz que Davi Alcolumbre já começa a dar sinais a aliados de que poderá instalar a CPI da Lava Toga. Na verdade, ele não tem nada que admitir a CPI da Lava Toga. Ele é obrigado a fazê-lo conforme a lei. As 27 assinaturas o obrigam a isso. O movimento Muda Senado e a pressão que o povo brasileiro está fazendo por meio das redes sociais tem mostrado que a cleptocracia até resiste, mas não é e não será mais forte do que a cidadania. Vamos vencê-los porque não vamos desistir. Cada um continue sua pressão, sua atuação firme e que no dia 25, a Praça dos Três Poderes, em Brasília, seja uma amostra de que os garantistas da impunidade do STF serão punidos. Veja o vídeo do senador Eduardo Girão, mencionado por Carvalhosa. O Senado Federal, onde a gente procura trabalhar com muita dignidade, cumprir as nossas tarefas aqui, que está em xeque por várias outras situações, como o CPI da Lava Toga, a deliberação de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que está aí aguardando a deliberação e esperando que Vossa Excelência coloque em pauta. A população, nesse momento, está assistindo essa sessão, tenho recebido várias mensagens nas redes sociais. E esse mal-estar que nós estamos tendo aqui agora, que Vossa Excelência pode fazer um gesto de reconhecimento de que está errado. Está errado. Desde o início eu participo do Colégio de Líderes, com Vossa Excelência comandando, os colegas aqui, e a gente fez um acordo claro que foi cumprido, que é uma matéria dessa magnitude tem que passar por uma comissão apenas. Uma comissão apenas, ela não pode vir direto para o plenário. Isso é um acordo que nós temos desde o início. Não faça a gente perder completamente a credibilidade nessa mesa, porque nós estamos num momento crucial. A população está acompanhando o que está acontecendo. Aqui, por exemplo, a senadora Leila não leu, eu não li, vários outros, Alessandro não leu, Randolfo não leu, chegou agora. Como é que a gente vai poder argumentar? Como é que a gente vai poder colocar as nossas ideias? Eu não estou nem entrando na questão do mérito. Eu estou colocando a questão de bom senso, de lógica. Como é que nós vamos poder argumentar? Não faça isso, eu peço, faço o pedido para Vossa Excelência. Não crie uma situação que outras gestões aqui da presidência dessa casa foi feito. Tratoramento, atropelando, desrespeitando os senadores. O senhor pode, nesse momento, dar um gesto de uma pessoa que é democrática e que sabe que existe um acordo, tem coerência com o que faz. Eu lhe peço, pelo menos nesse momento, que Vossa Excelência tome essa decisão de deixar para a próxima semana essa deliberação. Senador Omar Aziz. Senhor presidente, eu acho que o debate é justo, tem que ser debatido. Veja a íntegra do debate. Número 11.021 de 2018 na Câmara dos Deputados, que altera as leis número 9.096 de 1995, 9.504 de 1997, 4.737 de 1965, Código Eleitoral, número 13.831 de 2019 e a consolidação
das leis do trabalho para dispor sobre regras aplicadas às eleições e da outras providências. Presidente, tem requerimento sobre a mesa. Já falo com antecedência para Vossa Excelência encerrar a discussão. Tem requerimento sobre a mesa. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do parágrafo único do artigo 353 do Regimento Interno e depende de parecer da CCJ. Poderão ser oferecidas emendas até encerramento da discussão. Designe o senador Everton para proferir parecer sobre o projeto em substituição à CCJ. Presidente, o senhor não vai responder às questões de ordem, senhor presidente? A presidência esclarece ao plenário que o artigo 353 do Regimento Interno prevê, sim, hipóteses em que a urgência será aplicada independentemente de requerimento. A hipótese prevista no parágrafo único diz claramente que as matérias sujeitas a prazo, quando faltarem 10 dias para o seu término, a proposição legislativa entrará automaticamente em regime de urgência. Informa ao plenário que o prazo para a sanção da matéria é o dia 3 de outubro deste ano, em virtude das eleições do ano que vem. Para a sanção, o presidente da República dispõe de até 15 dias úteis, uma mera checagem no calendário, especialmente se considerada a eventual necessidade de retorno à Câmara dos Deputados. Demonstra que já estamos no prazo que o regimento define como urgência automática. Senhor presidente. As demais matérias que tratam de calendário eleitoral, senhor presidente. O senhor não respondeu a questão de ordem. Para uma questão de ordem, presidente. Com todo respeito, a questão de ordem apresentada não foi com relação a prazo ou não prazo, senhor presidente. Foi com relação ao cumprimento da disposição que exige que seja apreciado na sessão seguinte. É o consentâneo, é o artigo seguinte. Basta que o senhor solicite ao seu assessor, o senhor Bandeira, que está aí ao lado, para que faça esse apontamento. A consequência da aplicação do dispositivo que Vossa Excelência leu é aplicar o disposto nos 3362. É isso. A matéria já está decidida e Vossa Excelência pode recorrer ao plenário. Questão de ordem para contestar a decisão de Vossa Excelência. Vou passar a palavra ao relator pela CCJ e em seguida coloco o recurso de Vossa Excelência em votação. Senador Everton. Senhor presidente, só com relação ao que Vossa Excelência colocou, senhor presidente, com relação ao prazo, senadores, o prazo seria... Essa matéria, ela se trata de um direito eleitoral cuja competência legislativa é da União, podendo seu processo ser iniciado por qualquer membro do Parlamento. Assim, do ponto de vista constitucional, o projeto não desrespeita qualquer regra ou princípio, tanto no âmbito formal quanto material. Destacamos que o projeto de lei em pauta trata de vários temas relacionados ao processo eleitoral. Entre várias alterações propostas, ele regulamenta mais especificamente o momento de aferição das condições de elegibilidade para os candidatos às eleições por meio de alteração do parágrafo 10 do artigo 11 das leis de eleições. Outra matéria relevante que está sendo alterada no projeto de lei diz respeito ao procedimento de comunicação efetuado pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral sobre seus filiados, inclusive para fins de cumprimento do prazo de filiação partidária para candidatura a cargo eletivo. Artigo 19 da Lei 9.096, 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos Políticos. Cumpre também destacar as diversas e importantes alterações que estão sendo efetuadas nas normas relativas às finanças e contabilidade partidária, prestação de contas e fiscalização à Justiça Eleitoral, pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, estão sendo alteradas regras relativas à composição e à distribuição do Fundo Especial para Financiamento de Campanhas, conforme o artigo 16C e 16D das leis das eleições. Ainda no que diz respeito ao financiamento de campanhas, igualmente estão sendo modificadas normas referentes à doação das pessoas físicas. Devemos ainda fazer referência às alterações efetuadas no artigo 262 da Lei 4.737, de 15 de junho de 65 do Código Eleitoral, que dispõe sobre o recurso contra a expedição de diploma.
Enfim, são muitas e diversas as alterações que estão sendo propostas pelo projeto 5.029 de 2019. Todas elas buscam aperfeiçoar e reforçar a segurança jurídica do processo. No mérito, somos favoráveis à sua aprovação. A cada eleição, o Congresso Nacional deve buscar aprimorar o processo eleitoral, de modo que ele traduza da melhor forma possível a vontade do eleitor. Regras claras e transparentes para o processo, ao mesmo tempo que se garanta igualdade de oportunidade aos candidatos. São princípios que orientam o projeto que ora examinamos. Quanto à urgência da matéria, temos que levar em conta o princípio da anualidade, que exige que as regras eleitorais estejam vigentes ao menos um ano antes do pleito de 2020, ou seja, até o início do mês de outubro. Assim que ajustes e emendas pudessem aperfeiçoar o texto, consideramos o risco de desatendimento do prazo que terminaria por prejudicar as eleições municipais do ano que vem. Ante exposto, nosso voto é pela constitucionalidade, jurisdicionalidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do PL 5.029 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Senador, o parecer é favorável. Senador Major Olímpio. Senhor presidente, consultando rapidamente aqui, nós temos 16 matérias de cunho eleitoral. 16 apresentadas nesse ano aqui nessa casa, 16 matérias. Eu quero saber de Vossa Excelência se nós vamos votar 16, porque acaba-se de criar um precedente também, que, por exemplo, medida provisória não são mais 120 dias, são 135, tem que contar os 15 de sanção presidencial. Então, essas 16 matérias, que igualmente a esse projeto serão prejudicadas pelo princípio da anualidade, quero saber se no mesmo diapasão nós vamos votar as 17 matérias. Essa e as 16 e 19 que estão aqui na casa. Senador Eduardo Gomes. Senhor presidente, eu queria fazer uma observação e já parabenizando o senador Everton pelo relatório e falando do ambiente que se cria quando o debate é fundo eleitoral. Primeiro, senhor presidente, que as eleições no Brasil, e as mais recentes provaram isso, quando não há critério e não se sabe de onde vem o dinheiro, uma eleição que custa 1,7 bilhão pode custar 200, 300 milhões. Bilhões. Os processos estão aí para comprovar o que a sociedade brasileira viu. E eu queria deixar claro, senhor presidente, que no debate aqui cada senador pensa da sua forma, dá satisfação ao seu eleitorado, e eu me sinto tranquilo para votar essa matéria pelo seguinte: primeiro, no fundo eleitoral é preciso confiar em si mesmo. O senador, o deputado tem que prestar conta, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito. Segundo, senhor presidente, confiar no partido. Foi o fundo eleitoral das eleições de 2018 que permitiu que partidos pequenos se tornassem grandes, que partidos médios se tornassem grandes e que partidos grandes se tornassem partidos pequenos, porque perderam receita pelo simples fato de não terem apoio da população. Ademais, senhor presidente, eu queria resguardar aqui há várias formas de defender o seu ponto de vista. E de todos os partidos nesta casa e na Câmara dos Deputados, apenas o Partido Novo, que não tem representante nessa casa, devolveu o fundo eleitoral. Então, depois do debate majoritário das bancadas da Câmara e do Senado, cabe a todos aqui que não gostam do fundo eleitoral, não é isso que a gente ouve nos corredores quando há procura por trocas de partido, nas suas várias instâncias. Vamos ser claros aqui nessa casa. Eu estou defendendo aqui, senhor presidente, que o partido, que o parlamentar que tiver radicalmente contra o fundo eleitoral, faça como o Partido Novo, recuse o fundo eleitoral. Eu sou daqueles que pensam que o aprimoramento da democracia vem através de regras claras. E basta ver, senhor presidente, eu termino aqui parabenizando o senador Everton, dizendo o seguinte, que a eleição que não tem regra, a regra é um absurdo que nós vivíamos até um tempo atrás.
Então, o parlamentar que utilizar fundo partidário, o partido que distribuiu o recurso, a população vai dizer quem está errado, quem está certo. O partido pequeno pode ficar grande, o grande pode ficar pequeno, porque o voto soberano é que vai decidir o tamanho das bancadas no futuro, senhor presidente. E é importante, senador Everton, vou informar o plenário que eu colocarei em votação o recurso suscitado pelos senadores Randolfo Rodrigues e Alessandro Vieira contra a decisão desta presidência, aqui em plenário. Senador Everton. Só para fazer um esclarecimento aqui ao plenário e a toda a sociedade brasileira, que não é correto e nem honesto afirmar que esse projeto aqui ele pode autorizar fazer aqui o samba do crioulo doido e fazer a utilização de recursos do fundo partidário para qualquer coisa, inclusive para comprar passagem aérea para parente, para aderente, quem quer que seja. Isso não é verdade, não está escrito aqui. A outra questão também, que é importante as pessoas compreenderem, que aqui em momento algum está se falando de fundo, de aumento de fundo eleitoral. Tá claro aqui que o fundo hoje eleitoral, ele é composto com 30% dos recursos, uma parte dele é 30% dos recursos de emenda de bancada do ano da eleição, além da doação da União. O que está se fazendo é tirando esses 30% e deixando claro que ele é definido através da lei orçamentária anual. Então, essa discussão, se vai ser mais ou menos, é na hora da votação do orçamento, não é na hora da definição da regra. Aqui a gente não está falando de valor de fundo eleitoral, e sim do critério. Essa doação da União, ela pode ser a qualquer momento, então ela não é obrigatoriamente ser apenas no ano da eleição, ela pode se organizar para poder preparar o ano eleitoral. Pela ordem, senhor presidente, não tem mais os 30%, mas ficou em aberto no novo projeto, pior ainda, está dizendo ao percentual do montante total de recursos da reserva específica, a programações decorrentes de emendas de bancada estadual impositiva, que será encaminhado no projeto orçamentário anual. Piorou. Eu quero, como informei ainda há pouco, antes de continuarmos com a votação do projeto, eu quero colocar o recurso levantado pelos senadores em votação contra a decisão desta presidência. Quero informar ao plenário que quem vota sim, e a votação será nominal, assumindo um compromisso com os senadores, quem vota sim concorda com a presidência e mantém o projeto na pauta. A votação será nominal e quem vota sim concorda com a manutenção do projeto na pauta de hoje. E quem vota não discorda da presidência e retira o projeto da pauta por duas sessões. Senhor presidente. Presidente, peço a palavra para... PT vota sim. Senador, eu vou pedir orientação das bancadas. É nominal de ofício, porque depois as outras votações são simbólicas, senhor presidente. Sim. Presidente. Opa! Eu estou ajudando porque eu estou colocando o requerimento de votação nominal antes da votação do projeto. Quem pediu verificação, senhor presidente? Senhor presidente. Faz o seguinte. De novo essa manobra, não, senhor? Concedendo nominal de ofício, sem prejuízo e sem embargo do plenário posteriormente pedir nominal. Sim. Perfeitamente. Obrigado, presidente. Era essa a resposta. Presidente, sim. Senhor presidente, pela ordem. Senador presidente. Presidente, eu não poderia deixar de fazer aqui um último apelo aos senhores e às senhoras senadores. Nós temos conseguido, ao longo desses 8 meses em que estamos aqui no Senado Federal, conseguir consensos, conseguir entendimentos, e eu acho que numa questão como essa, não está longe, porque há muita incompreensão, não está longe da gente chegar a um entendimento. Eu proporia, com a sua permissão, presidente, com a sua aquiescência, às senhoras senadores e aos senhores senadores, que a gente enxergasse essa matéria sob a seguinte ótica. Ela trata de questões relativas à legislação eleitoral que, para vigir, tem que estar
publicada até o dia 5 de outubro, um ano antes da eleição. E ela trata em maior número de questões que dizem respeito à legislação partidária, até a consolidação das leis do trabalho. É objeto de alteração nesse projeto. Então, eu ponderaria aqui que a gente pudesse, com a sua aprovação, presidente, suspender a sessão por alguns instantes. A gente examinaria quais são os pontos relativos à legislação eleitoral. Aqui a presidente do Podemos está presente e entende que é possível a gente chegar a um acordo em relação a isso. A gente destacaria esses 2 ou 3 pontos que, creio eu, entre os 30 ou 40 que a matéria aborda, e votaria aqui hoje, e deixaria os demais para um segundo momento, porque não tem o prazo que a legislação eleitoral requer de 1 ano para vigir na eleição. Então, eu faria, senhor presidente, com a sua permissão, esse apelo. Senador Cid, eu agradeço o apelo de Vossa Excelência, mas há um conflito em relação ao texto que seria impossível nós desmembrássemos ele agora em relação a prazos eleitorais e a questão da legislação do trabalho em relação aos prazos partidários, da lei partidária e prazos eleitorais. Eu consultei algumas pessoas que acompanharam essa votação e os temas estão muito conexos um entre outros. Não teremos como fazer esse desmembramento. Mas, de ofício, eu autorizo a votação nominal do recurso contra a decisão deste presidente e peço orientação dos partidos. Senador presidente, quem vota sim concorda com a presidência e mantém o projeto na pauta. Quem vota não discorda da presidência e retira o projeto da pauta por 2 sessões. Como vota o MDB, líder Eduardo Gomes? MDB vota sim, senhor. Como vota o MDB vota sim, senhor presidente. MDB vota sim. Como vota o PSD, líder Otto? Quem vota não, diga sim. Obstrução, não vota. Não vota. Senhor presidente, não há unanimidade no partido, liberando a bancada, o meu voto pessoal é sim. PSD libera a bancada. Como vota o Podemos? Senhor presidente, primeiramente, contestando essa decisão de Vossa Excelência, a contagem que fazemos em relação ao tempo é diferente. Nós seguimos o preceito constitucional e o tempo é constitucional. Nós estamos com tempo, sim, senhor presidente, para cumprir o rito, levar ao debate na Comissão de Constituição e Justiça e depois deliberar no plenário do Senado Federal. O que está ocorrendo é a costumeira urgência em relação a matérias que dizem respeito a determinados interesses localizados e circunstanciais. Nós não podemos continuar nesse ritmo, senhor presidente, sob pena da desmoralização dessa instituição que é essencial ao Estado de Direito Democrático. Nós deixamos de ser casa revisora e passamos a ser a casa convalidadora do erro, muitas vezes do engodo, da mistificação, dos jabutis. Nós só podemos discutir mérito agora porque recebemos aqui um resumo do projeto de entidades da sociedade brasileira que acompanharam a tramitação na Câmara dos Deputados. Nós não tivemos a oportunidade de ler o projeto. Eu não li o projeto. O senador Girão não leu, o senador Plínio Valério não leu, a senadora Leila não leu, nós não lemos o projeto. Ninguém leu. Ninguém leu o projeto. Ninguém leu. Não vamos ser falsos. Nós não lemos o projeto. Vamos ser transparentes, sinceros, honestos com a sociedade brasileira. Nós não podemos votar esse projeto sob pena de agachamento do Senado Federal, desvalorização completa dessa instituição. Nós não podemos admitir. Nós estamos em processo de obstrução. O Podemos está em processo de obstrução. Não vota nem mesmo o recurso. Podemos em obstrução. Como vota o PSDB? Líder Roberto Rocha. Senhor presidente, o PSDB, tendo em vista divisão de opiniões,
libera a sua bancada. PSDB libera a bancada. Como vota o Democratas, líder Rodrigo Pacheco? Democratas orienta sim, senhor presidente. Democratas orienta sim. Como vota o Progressista, líder Daniela? Senhor presidente, Progressistas orienta sim. Vota sim. Progressistas orienta sim. Como vota o PT, líder Humberto? O PT participou amplamente dessa discussão, é de pleno conhecimento de nossos senadores o teor desse projeto. Consideramos que ele pode ter pequenas imperfeições, mas ele é fundamental para a consolidação da democracia no nosso país e a garantia de regras eleitorais justas. Nesse sentido, o PT vota conforme a decisão de Vossa Excelência, o PT vota sim. Como vota o PDT, líder Everton? Senhor presidente, passa muita coisa na minha cabeça, porque a gente tem vivido aqui alguns momentos. Apesar da pouca idade, eu tive a oportunidade de viver alguns momentos. Um deles foi a criação do fundo eleitoral. Na época eu disse, olha, eu sou mais ter o dinheiro por dentro do que amanhã alguns de nós sermos eleitos por uma Odebrecht ou qualquer OAS ou qualquer empresa dessa da vida. As pessoas têm que saber quanto é que saiu a eleição de cada um. Muitos hipócritas que apareciam no microfone falando para a sociedade, sendo os bonzinhos, veja a prestação de conta deles, como é que eles pagaram seus aviões para rodar o Brasil e como é que eles pagaram as suas empresas para fazer campanha. Então é muito fácil falar aqui e não abrir, inclusive partidos que todos sabem como é que foram forjados lá na Câmara dos Deputados, que parece que é um partido lá e aqui é outro. Aqui é os bonitinhos que falam para a rede social, falam para a sociedade que está tudo bem, e lá é cooptando deputado para querer oferecer fundo partidário para eleição. Assim é muito fácil fazer política. Então, nós vamos votar sim e falar abertamente. A prestação de conta é para o judiciário e o dinheiro ele sempre tem que ser bem utilizado, porque quem não for é reprovado da conta e é punido pela Justiça Eleitoral. PDT vota sim. Como vota o PSL, líder Major Olímpio? Lamentando, senhor presidente, o descumprimento de acordo feito pelos líderes com Vossa Excelência, que qualquer matéria passaria, pelo menos em uma das comissões, um total desrespeito ao próprio Senado. Nos torna pequenos. Então, nós entramos em obstrução. Como vota o rede, senador Randolfo Rodrigues? Senhor presidente, antes de entrar no mérito das graves distorções da matéria, a qual tem inclusive uma carta que foi endereçada a Vossa Excelência por um conjunto de associações, entre elas Transparência Partidária, Associações Contas Abertas, Transparência Brasil, Movimento Acredito, Movimento Livres, Agora, Renova, Instituto Cidade Democrática, Observatório Social de Brasília, Instituto de Observatório Político Socioambiental, entre um conjunto de outras entidades. Eu acho que nós vamos ter ainda um espaço de debate do mérito. Então, não quero me ater a ele. Essa matéria tem profundas e graves distorções. Essa matéria desequilibra o sistema partidário brasileiro. E não é prioridade para o Brasil. Veja, presidente, vou citar uma das distorções da matéria. A matéria retira recursos de emendas de bancada, senador Fabiano, e destina para ampliar o fundo partidário. Não me parece adequado, senhor presidente, no momento do menor investimento público da história desse país, nós tirarmos mais dinheiro do investimento na sociedade brasileira e destinarmos esse recurso para os partidos políticos. É uma questão, senhor presidente, de como nós vamos nos comportar, como vai ser a nossa conduta ao sair desses tapetes azuis, encarar aí os aeroportos, as ruas da cidade, porque a gente não vive somente aqui dentro, a gente vive lá fora, e a gente tem que dar satisfações, sim, ao povo que está lá fora. E este projeto, senhor presidente, veja, eu quero debatê-lo. Até concordava com a proposta apresentada aqui pelo senador Cid Gomes, para ter um mínimo de debate. Esta matéria, senhor presidente, chegou hoje no Senado Federal. Ofende as regras, ofende, rasga um acordo que fizemos no Colégio de Líderes. Um acordo estabelecido por nós que nenhuma matéria viria para cá sem antes passar, pelo menos por uma comissão.
algum pode ser argumentado, mas veja, é uma matéria eleitoral, que o seja. A prioridade que tem que ser dada a uma matéria é a prioridade que ela tem para a nação, e eu acho que essa não é matéria de prioridade para os partidos políticos. Primeiro, não acho que seja de prioridade para a nação. Em segundo lugar, senhor presidente, veja, tem outras 16 matérias que são também que cumpre também a exigência do princípio da anterioridade, e elas não estão sendo apreciadas. A publicação no Diário Oficial que se falou aqui, que nós arguímos, foi há 1 hora atrás. Duvido que o conjunto das senhoras senadoras e dos senhores senadores possam me descrever o inteiro teor dessa matéria. Uma matéria que entrou hoje no Senado, que há 1 hora foi publicado no Diário Oficial do Senado. Há 1 hora foi publicado. Então, senhor presidente, por tudo isso, antes de entrar no mérito, porque nós vamos entrar no mérito, e a minha disposição aqui é debater o quanto for necessário sobre o mérito dessa matéria, ao que pese o pouco tempo que nós tivemos para nos debruçarmos a ela. E reitero, queria saudar a iniciativa do senador Cid Gomes e tentar um acordo de qual nós estávamos favoráveis. Mas me parece que não há disposição de fazer a separação das questões para os contrabandos que tem. Uma questão é a questão eleitoral, outra são os contrabandos que tem essa matéria de benefício de oligarquias partidárias, senhor presidente. Nós temos vários senadores em plenário que ainda não votaram. Encaminhando então, senhor presidente, a rede está em obstrução por esta matéria. Está ferindo o regimento e está ferindo o acordo que nos juntou no Colégio de Líderes. A partir de agora, qualquer matéria pode ser colocada sem apreciação de comissão, porque há um rompimento de um pacto do Colégio de Líderes aqui. A rede está em obstrução. Como vota o Cidadania, senador Alessandro? Senhor presidente, antes de apontar a nossa orientação partidária, eu faço questão de responder ao meu querido colega Everton. Sim. Meu amigo o Everton mencionou a diferença que, segundo ele, existe entre a política real e o partido que quer falar para a internet, quer falar, enfim, para as redes sociais. Não é verdade, meu amigo Everton. O que nós temos aqui com clareza é um projeto que foi construído de uma forma defeituosa, que chega a essa casa de uma forma prematura, que não é corretamente discutido, que submete ao constrangimento um senador da estatura de Cid Gomes. Veja o que eu estou falando. Porque o senhor pode dizer, por exemplo, que eu não tenho experiência, realmente não tenho experiência política. Meu contato com a política foi por uma outra via. Mas Cid Gomes tem uma experiência política imensa. Tentou articular um acordo para leitura e aprovação em cima do texto e foi obrigado o presidente a apontar que ele não conhecia o conteúdo do texto, ele não sabia que não era possível fazer separação, como de fato não pode. E eu faço questão de apontar para Vossa Excelência que esse projeto que se tenta aqui aprovar de afogadilho permite o pagamento de advogados para políticos acusados de corrupção, pagamento com dinheiro público. Permite que os recursos do fundo partidário sejam transferidos para qualquer instituto privado, bastando que ele seja presidido pela Secretaria da Mulher. Afrouxa o combate à corrupção na medida em que tira as contas bancárias dos partidos do padrão de fiscalização do PEP, que é a pessoa politicamente exposta. Retira a autonomia dos técnicos que analisam as contas dos partidos, que não mais poderão sugerir sanções. Faz todo um conjunto, uma construção, chega a permitir a candidatura subjúdice, para que só se aprecie na posse a condição, arriscando mais ainda a nossa frágil democracia. E mais que qualquer coisa, presidente Davi Alcolumbre, atrás de Vossa Excelência estão Rui Barbosa e Jesus Cristo. Eu não vou pedir que Vossa Excelência se inspire em Jesus Cristo, não é tanto. Mas basta que se inspire em Rui Barbosa. Reconheça a importância desta casa. Não é possível votar um tema desta forma, com tão pouco tempo de análise e contrariando o que está disposto no regimento. Porque o regimento diz que é necessário respeitar um rito neste caso. Então eu entendo perfeitamente a demanda por mais recursos, por mais fundos, mesmo que Vossa Excelência tenha que justificar no seu Estado que está tirando dinheiro que podia ir para a obra, que podia ir para a saúde, que podia ir para a segurança, podia ir para a educação, para colocar em campanha política, para entregar para o controle dos partidos. Vossa Excelência está conduzindo a votação nesse sentido e vai ter que se explicar para o seu eleitor. Então eu peço que se reconheça a importância dessa casa, que se compreenda que o Senado não pode mais servir como casa meramente homologadora de acordos que não se sabe onde se fez.
Não é mais possível, presidente. Vossa Excelência tem uma missão muito importante para o Brasil, para o seu Estado e para o seu próprio nome. O Cidadania está em obstrução. Como vota o PL, líder Jorginho Melo? PL vota sim. Como vota o PSB, senadora Leila? Senhor presidente, bom, eu só quero dizer que nesses 7 meses, 8 meses aqui na casa, a gente tem passado por grandes testes. E essa carapuça eu não vou vestir. Não vou vestir, primeiro, porque eu não vivo em função de rede social, não voto em função de rede social, eu voto com responsabilidade e com os meus compromissos com a população brasileira. Segundo, 10 meses esse projeto estava na Câmara Federal e nós temos que votar em um dia. Se tem 2 partidos nesse Congresso Nacional, tá claro uma coisa: um faz as leis, aprova e manda, e o segundo partido obedece e carimba. Vou liberar o PSB já anunciando que eu vou obstruir. Como vota o PSC, senador Zequinha Marinho? Como vota o republicano, senador Messias? Nós temos muitos senadores em plenário que ainda não votaram. Passo a palavra ao relator da matéria, senador Everton. Só para falar aqui com o nosso senador, colega delegado Alessandro e a colega senadora Leila, que claro e com certeza não é para você e muito menos para o senador Alessandro, que eu tão conheço e vejo aqui a atuação de Vossas Excelências. Então não precise falar de carapuça, porque não é para vocês, até porque nós sabemos a atuação que vocês têm. O que eu faço a crítica e repito aqui, senadora Leila e Alessandro, primeiro é que este argumento que nós utilizamos de não sermos carimbadores, tomara que os senhores se lembrem no dia da votação da Previdência, tá? Porque estão utilizando esse argumento de que na Previdência nós não temos muito tempo para esperar e tem que se votar do jeito que veio da Câmara, porque o Brasil também aguarda. Senador Everton, eu sei meu voto lá na hora. Não é para Vossa Excelência. Tá? Mas tem a PEC paralela. Eu quero ver o texto principal, porque tem pressa, né? O Brasil tem pressa, então a gente não é carimbador. Eu queria ver a postura de Vossas Excelências nesse momento. A segunda, quando eu falo, senador Alessandro, e aí claro que também não é que o senhor nem estava aqui na legislatura anterior, foi porque eu vi como vários partidos, porque eu sempre disse, uma coisa é partido político e eu respeito. O Cidadania é oriundo do PPS. O PPS tem uma história. Pode não, a nossa carta programática pode ser diferente, mas a gente respeita partido político. Agora, é legenda, e nós sabemos que principalmente na legislação anterior, onde houve o troca-troca de parlamentares, insuflando o número deles para aumentar os seus fundos lá na Câmara, e aí esses mesmos que saíram fazendo toda essa costura, lá tem uma postura e aqui no Senado tem outra, esses eu não tenho o meu respeito, porque não são claros, tá? E são os mesmos que utilizam o fundo eleitoral. O que eu estou dizendo para Vossa Excelência é que, claro que como Vossa Excelência não concorda com esse fundo, no ano da sua eleição, em 2022, caso seja candidato a governador, ou em 2026 seja candidato à reeleição, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai lembrar do dia de hoje e vai dizer, olha, eu fiz minha campanha a custo zero e não vou querer o fundo eleitoral. É justo e é digno e eu sei que Vossa Excelência vai fazer. Assim como eu sei que Vossa Excelência também vai fazer, senadora Leila. Agora, eu sei disso, porque vocês têm uma postura aqui. Agora, tem muitos, e aí eu já estou pedindo aqui para minha assessoria técnica, me levantem todos os candidatos que falaram contra o fundo eleitoral e que utilizaram ele aqui do Congresso Nacional. Vamos apresentar semana que vem. É para conversar francamente? Vamos ver. O Podemos utilizou algum recurso, senador Álvaro? O senhor utilizou algum recurso do fundo partidário? Porque aqui o senhor sempre é contra, mas utilizou o dinheiro partidário. Tá? Então o senhor fez alguma coisa de errado com esse dinheiro? Não. A prestação de contas existe. Aqui vários partidos utilizam, senador. Então assim, e principalmente os seus dirigentes lá na Câmara. Então, o que eu estou colocando é que nós não estamos autorizando aqui dinheiro para simplesmente sair fazendo assalto no meio da rua. É para fazer utilização, para fazer política, para fazer partido, para fazer democracia, eleição. Então, você terminou a eleição, você prestou conta, a justiça diz que você está em dias. Ok. Agora, não é justo colocar aqui o fundo eleitoral para um grupo A. Esse grupo A é bandido que ofereceu. E o mesmo grupo A que é bandido que ofereceu, que usou
os bonitinhos, bonzinhos, tá? Utilizaram também, esses são os sempre os ficha limpa que não usam dinheiro público, tá errado. Então assim, é só separar, quem não concorda, não utiliza. O que eu estou aqui indagando é porque muitos usam e muitos falam contra, e é isso que não dá para achar que só nós aqui somos os dos maus e fazemos sempre a mal política, é só isso, nada que senador, pessoal, nunca utilizei um centavo. Senador, Vossa Excelência não precisa, é um dos homens mais ricos dessa casa, empresário, não precisa. Senador Álvaro Dias. Mas, senador Everton, eu sou o mais pobre aqui e não usei. Nem dinheiro, nem televisão. Senador Álvaro Dias. Não, ninguém usou aqui não, nem o partido usou, só o PDT. Presidente. Não é usar, nós estamos falando de aumentar, de 1 bi para 3 bi, ô Everton. Não é isso, mas você está falando de fundo. Não, eu não estou falando de aumento. Não, tá vindo. Aí tem reforma, tem um monte de coisa, tem PME. Nós não estamos discutindo valor, senador, tá? Senador, mas só para encerrar, presidente, nós não estamos discutindo valor. Se é 1 bilhão, se é 3, ou se é 500 milhões, ou se é R$1, é só o seguinte, quem é contra não use. Ah, eu posso usar 1 bi, mas eu não posso usar 500 milhões. Eu só acho essa lógica errada. Só isso. É só isso. Se você é contra, então o partido assim, a partir de hoje, entregue para a Justiça Eleitoral dizendo, partido tal é contra esse recurso e estamos doando ele para o Hospital do Câncer lá de São Paulo. Justo. Agora, dizer que é contra e na hora da campanha utiliza, não é correto. Senador, com todo respeito, Vossa Excelência está fugindo totalmente do assunto. Presidente. Senador Álvaro Dias. Presidente, com a maior tranquilidade, eu acho que não há razão na argumentação do senador Everton, porque nós votamos contra a instituição do fundo eleitoral. Mas instituído o fundo, transforma-se em lei, seria certamente beneficiar aqueles que propalaram a necessidade do fundo, se nós que trabalhamos contra e votamos contra não o utilizássemos. Se a legislação que se estabeleceu é essa, é evidente que nós temos que utilizar, porque senão não temos como fazer campanha eleitoral. Nós desejamos outro modelo, outro sistema. Então vamos separar as coisas. Uma coisa é defender a proposta de um modelo que consideramos corresponder às expectativas da sociedade. E a outra coisa é você ser obrigado a utilizar o fundo ou não disputar a eleição. Deixar que todas as funções sejam ocupadas por aqueles que advogaram o fundo eleitoral. Não seria inteligente. Mas neste caso, nós não estamos discutindo o fundo eleitoral. São outras as questões. Nós estamos discutindo, inclusive, a utilização indevida do fundo eleitoral, como, por exemplo, para pagar advogados de presos acusados de corrupção. Isto é a indecência de forma absoluta. Portanto, senhor presidente, nós estamos advogando aqui a discussão desse projeto. Nós não estamos dizendo que não há necessidade de uma legislação nova. A cada passo, nós ganhamos experiência com os pleitos eleitorais e devemos aprimorar a legislação, mas não é dessa forma. Me desculpem, nós estamos realmente nos submetendo a uma situação de humilhação. Nós estamos perdendo a autoridade como instituição. Sou eu, né? Essa proposta tem que ser submetida à Comissão de Justiça inicialmente, para depois deliberarmos em plenário. Senador Esperidião Amin. Senhor presidente, eu me considero não o responsável, mas corresponsável pelo estabelecimento da regra de audiência a pelo menos uma comissão. E quero resgatar o momento em que essa regra foi estabelecida. Bem no começo da legislatura, foi relembrado um procedimento que foi adotado pelo então presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. E os líderes que estavam presentes se lembram disso. O assunto era de interesse do ministro Sérgio Moro, versava
sobre um tema invocado pelo Conselho de Segurança vinculado à ONU, não o Conselho de Segurança da ONU, mas um Conselho de Segurança na apuração de crimes internacionais de natureza financeira, e ficou estabelecido que uma comissão permanente deveria, preferencialmente, a Comissão de Justiça, debater aquele assunto. Houve uma sessão conjunta das Comissões de Relações Exteriores e de Justiça, o assunto ficou pacificado e foi aprovado aqui, o projeto, em votação simbólica por unanimidade. Por isso a importância das comissões permanentes. Sobre o mérito do projeto eu não vou falar, porque não li. Mas quero dizer que é uma ilusão imaginar que no atual estado do Brasil nós possamos imaginar uma campanha hoje sem recursos públicos. Quero, portanto, avançar na questão do mérito para dizer que com moderação não há outra saída legal que permita um mínimo de disputa isonômica, uma base para a disputa isonômica. Mas eu sou obrigado a votar pessoalmente, informando as lideranças do meu partido. Vou votar não, porque acho que devo isso àqueles que concordaram com a minha posição no começo desta legislatura, para que pelo menos uma comissão, e naquele dia nós marcamos as reuniões para o dia seguinte, e o assunto foi absolutamente esclarecido. A audiência a uma comissão permanente é um império para que o Senado se respeite. Vamos encerrar a votação, senhor presidente. Senador Eduardo Girão. Presidente, Davi Alcolumbre. Encerra a votação, senhor presidente. Vamos encerrar a votação, senhor presidente. Só para que a população que está nos acompanhando e também os senadores aqui, a gente está entrando, não está entrando no mérito ainda, mas é bom que a gente tome consciência do que é que está acontecendo aqui. Porque as pessoas às vezes não... Que confusão é essa que está acontecendo no Senado Federal? Só para você ter uma ideia, que eu vou dar, está aqui a lista, ó. São 20 pontos que ONGs como a Transparência Partidária, a Associação Contas Abertas, movimentos com muita credibilidade no país, Transparência Brasil, Movimento Acredito, Movimento Livres, Movimento Agora, Renova BR, Instituto Cidade Democrática, Observatório Social de Brasília, Instituto Observatório Político e Socioambiental, Instituto Soma Brasil, Instituto Nossa Ilhéus e Associação Amigos de Anailândia de São Paulo. Eu vou dar 2 itens, eles elencaram aqui uns 20 pontos escandalosos sobre esse projeto de lei 11.021, os retrocessos dele. Eu vou dar só 2, que tratam do assunto no momento no Brasil, colegas. O assunto no momento do Brasil: combate à corrupção, lavagem de dinheiro. Nós temos aqui, esse projeto, ele permite que pessoas físicas paguem despesa de campanha com advogados e contadores sem limite de valor. Outra, retira as despesas com advogados e contadores da contabilidade da campanha e do limite de gastos. Eu estou entrando aqui, uma parte dos méritos, tem muita coisa. Mas o mais importante, presidente Davi, o mais importante é que se cumpra o acordo que nós temos há 7 meses nessa casa, para que um assunto dessa importância passe pelo menos pela CCJ. Só isso. E não chegar aqui no momento que eu não tive a oportunidade de ler. Dezenas de senadores aqui, senador Fabiano Contarato não teve a oportunidade de ler. Ali o senador Haroldo de Oliveira, senador Stevenson, a senadora Leila. A gente não, como é que a gente vai votar? Então é um pedido que a gente faz à Vossa Excelência. Muito obrigado. Pelo senhor presidente. Senador... Vamos encerrar a votação, senhor presidente. Fecha o caixão. Fecha o caixão. Senador Wagner. Igual fez com a PEC 82, senhor presidente. Encerre.
Senador Fabiano. Presidente, demorando mais do que a PEC 82, hein, presidente? Senhor presidente, apelo que eu faço. Não temos quórum, senhor presidente. Vamos cumprir o regimento. Não tem quórum, presidente. Encerra. Senhor presidente, encerra, senhor não presidente. reduza esse Senado a piquenês. Não seja subserviente. Vamos encerrar, submisso. Encerra essa votação. Isso é um absurdo que estão fazendo com a população. Por que essa casa não vota com agilidade? Agora, quando é para tirar verba da saúde, da educação, quando é para reduzir a carga tributária, nós não temos a mesma agilidade. Isso é uma vergonha para a população brasileira. Esse projeto é um escárnio. Isso é aviltante você ter atualmente tramitando isso e nós chegamos hoje para votar isso. Eu não entro nem no mérito porque eu não tive nem tempo. Eu só faço esse apelo, senhor presidente. Honre essa carteira que o senhor ocupa, né? E vamos aí encerrar essa votação e não colocar esse projeto de lei em votação. Senador, eu conversei com o Everton, com o líder. Está demorando mais do que a PEC 82, presidente. Eu conversei com o líder senador Randolfo, presidente, e o senador Álvaro Dias. E fizemos aqui o seguinte entendimento e gostaríamos de levar a apreciação de Vossa Excelência, de atender o apelo de se fazer esse debate do mérito em uma comissão na terça pela manhã e à tarde, com a nossa presidente concordando em chamar uma extraordinária para terça de manhã na CCJ, senador Rodrigo. E aí, pela manhã, se faz esse debate na CCJ e à tarde, depois da reunião do Colégio de Líderes, a gente votaria logo no primeiro item da pauta. E eles tirariam a obstrução e a gente discutiria o mérito daqui. Foi exatamente isso que aconteceu. Nós discutimos a matéria que era de interesse do Ministério da Justiça. No dia seguinte, Vossa Excelência convocou uma reunião conjunta, nem precisa ser conjunta, de Relações Exteriores da Justiça e o assunto foi pacificado. Não é preciso reinventar o que esta legislatura inventou. Senador Randolfo Rodrigues. Presidente, a rede tem acordo, no acordo proposto nos termos pelo senador Everton. O que nós exigimos, queremos, é o cumprimento primeiro do rito firmado, estabelecido no Colégio de Líderes e o mínimo cumprimento dos prazos regimentais. Tendo o debate na CCJ e a votação em plenário, independente do mérito, que nós temos as divergências, nós concordamos com a votação da matéria à tarde. Aliás, já tínhamos expressado esse acordo no apelo feito anteriormente pelo senador Cid Gomes. Senador líder Álvaro Dias. Por uma questão de coerência, senhor presidente, nós que já advogamos essa estratégia em outras matérias e respeitamos essa decisão. Em várias matérias, esse procedimento ocorreu, convocou-se uma reunião extraordinária na Comissão de Justiça e se deliberou à tarde no plenário. Por uma questão de coerência, nós temos que concordar, e concordamos, obviamente, sem prejuízo da nossa posição em relação ao conteúdo dessa matéria. Nós queremos debater, queremos combater a matéria e queremos votar contra ela. Mas eu creio que, em relação ao procedimento, é correto e nós temos que aceitar. Senhor presidente, o PSL também quer se manifestar que nós já poderíamos ter construído isso há 2 horas que estamos discutindo para fazer e respeitar acordos aqui nessa casa. Então o PSL também concorda com esse acordo colocado, que tenho a certeza absoluta que dá para debater na CCJ na terça pela manhã e à tarde e à noite entrar no processo de debate democrático aqui nesse plenário. Senhor presidente. Senador Fernando. Senhor presidente, eu queria consultar a Vossa Excelência se encaminharmos para o acordo que foi proposto, tendo em vista que a próxima matéria da ordem do dia tem um amplo acordo com as lideranças partidárias, se Vossa Excelência poderia chamar para deliberação a aprovação do projeto que trata da Lei Geral de Telecomunicações, que tem um amplo acordo com todas as lideranças. Eu esclareço ao plenário que, diante do acordo construído com os líderes partidários em relação a esta votação e diante da insuficiência do número regimental, declaro encerrada esta votação. Cancelada esta votação. A votação está cancelada. Randolfo, tem um acordo.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.